E aí, pessoal, tudo bem? Estou na paz? Vou aproveitar o caso do Guilherme, que ele mencionou que ele tem dificuldade com três matérias: matemática, física, inglês. É muito comum os alunos eles terem dificuldade com essas três matérias. Em se falando de matemática, o que acontece? Normalmente no ensino fundamental, no ensino médio, é passado para o aluno, né, alguns procedimentos que ele deve decorar para conseguir ir razoavelmente bem em matemática. Então ele aprende lá, não, na hora de resolver uma equação, você quer achar a raiz, então você vai, se um número ou uma variável está com um sinal positivo de um lado, ele passa com o sinal negativo para o outro. Se um coeficiente está multiplicando uma variável, então esse coeficiente passa pelo outro lado dividindo. Se o coeficiente está dividindo uma variável, ele vai passar multiplicando para o outro lado. Se é um expoente de um lado, de um membro da equação, passa para o outro lado como raiz. Então são um monte de procedimentos e decorebas que, na verdade, a essência disso ela não é necessária. Né? A matemática ela é feita para você aprender. E, de fato, você só precisa de um tipo de conhecimento para conseguir lidar com todos esses tipos de operações, né, que está na base fundamental lá da matemática. Se vocês quiserem algum tipo de aprofundamento, depois eu até falo, vou passar isso para os nossos mentorados, principalmente que a gente está com um projeto mais para frente, um acompanhamento um pouco mais próximo dessa parte de exatas para os nossos mentorados para PRF. Mas enfim, é bom vocês saberem que a matemática ela não é essa decoreba. Você consegue, de fato, entender a matemática. A matemática ela foi feita para ser entendida. Quando a gente começa a desvirtuar tudo, tudo vira um macete, tudo vira um bizu. Então, tem um macete da tabuada de 9, tem um macete da tabuada de 13, tem um macete da tabuada de 11. E aí, quando o aluno chega numa etapa da vida, é tanto macete, né, que ele tem que decorar, que ele pensa que a matemática se resume a isso. E, na verdade, não é. E aí, isso gera grande desmotivação em aprender a matemática, ou seja, a matemática está sendo ensinada de modo equivocado, principalmente quando o aluno vai resolver fazer um concurso público, e a gente entende o lado do professor. O professor às vezes tem 3, 4 meses para ensinar um monte de coisa para os alunos, que eles já deveriam ter aprendido em 5, 6 anos. Então o que ele faz? Ele tenta resumir tudo, né, alguns procedimentos para serem memorizados, os alunos memorizam e seguem. Só que como a base de construção do conhecimento matemático ele é de modo incremental, quando você não assimila uma dessas etapas muito bem, você vai ter problema lá na frente. Se você não assimilou muito bem a adição, você vai ter problema lá quando for fazer procedimentos de multiplicação ou até de divisão. Né? Então, e olhe lá quando for para exponenciação, radiciação, né? Isso é normal quando não se tem uma boa base. A proposta, na verdade, para você resolver isso, é você ter contato com alguns livros, né, que eles são focados nesse entendimento da matemática, de formação de base. E aí a gente consegue, né, na mentoria específica, para essa parte de acompanhamento de exatas, e indicando, né, algumas leituras que vão cobrir essas lacunas. Claro que a gente vai identificar quais são os problemas que o mentorado está tendo no aprendizado da matemática para agir de modo cirúrgico. Em relação à física, né, a física, ela, em essência, ela é mais cobrada nos vestibulares. Né? No meio dos concursos, uma cobrança específica, uma cobrança sui generis, que foge um pouco da regra, é a cobrança da física para TRF. Eu não sei outros concursos municipais, estaduais, mas em regra os concursos não cobram física. E a física, por ser também do campo das exatas, ela guarda uma grande correlação com a matemática. Então, especificamente aqui em relação à PRF, tem uma grande incidência lá de cinemática. E aí, como é passado para o aluno? Não, você vai decorar a fórmula do sorvete, do sorvetão, a equação de Torricelli, que é para você achar a velocidade final em função
da variação do espaço, então você não precisa do tempo, né? Quando você lá na fórmula do sorvetão, na fórmula do sorvete, você tem que levar em conta a variável tempo. Nessa equação de Torricelli você não precisa para você encontrar a velocidade final. É uma equação muito, muito interessante de ser utilizada. Então, em suma, todo esse tipo de ensinamento, de fórmula, é passado, é meio que jogado para o aluno, para ele aprender. Quando, na essência, ele teria que ter algum tipo de iniciação para deduzir essas fórmulas. O ideal é decorar, o ideal é demonstrar as fórmulas, o ideal não é decorar. Né? O ideal é ele conseguir demonstrar a fórmula. Se ele não consegue demonstrar, ele, no mínimo, ele deduz, né? E aí só em último caso, né, que ele vai e decora. Mas é o que a gente tenta evitar. Mas enfim, na própria física também é necessário ter um tempo, né, ali pro aluno tentar entender esses fundamentos da física, que aí ele vai ter uma jornada um pouco mais fluida na preparação para a PRF, principalmente quando a gente está falando agora de pré-edital. Então tem tempo. Então umas leituras específicas de alguns livros mais voltados lá para o ensino médio vai dar para formar essa base para os alunos, né, chegarem bem. Em relação a inglês, o que pode ser feito pelo aluno que está estudando inglês? A cada contexto, né, que ele é exposto ao inglês, é interessante ele usar aquele contexto para aprender inglês. Vou dar um exemplo. Você está usando lá a internet, né? Está lá navegando no site e apareceu uma página lá em inglês. Aí você tem a opção de traduzir. Tá, mas traduz a página, mas tenta também entender alguns trechos e pegando algumas palavras ali para você assimilando o seu vocabulário. O Google tem uma extensão muito interessante, tem um plugin, né, lá no Google Chrome, que você consegue baixar, né, instalar esse plugin lá, que é o Google Tradutor. Em toda a página que você tiver, você consegue traduzir, você consegue selecionar e traduzir algumas palavras, e aí você consegue adicionar os seus favoritos. Tem outro exemplo, tem um aplicativo também que você consegue fazer com que Netflix ele já te dê uma dupla tradução, na verdade dupla legenda. Então o filme é em inglês, ele vai ter a legenda em inglês e embaixo a legenda em português. É muito útil. Tem também aquela plataforma de palestras, né, mundiais, palestras internacionais, que é aquela TED Talks. Então ela abarca palestras do mundo todo, e aí você consegue ativar ali o recurso de legenda no próprio idioma, vamos supor inglês, e aí vai estar lá passando a apresentação com a legenda embaixo em inglês, e você consegue ativar a transcrição também, que vai aparecendo no navegador, por fora do vídeo. Se você aplica a tradução nessa transcrição que é no navegador, né, usando aquele recurso do plugin do Google, você vai ter a transcrição ali em português e a legenda dentro do vídeo em inglês. E aí você vai acompanhando e fazendo essa correlação. Eventualmente você vai e favorita algumas expressões, algumas palavras. E aí você vai aprendendo. Você pode aumentar a sua exposição em inglês também. De que forma? Você põe lá as configurações, mexe nas configurações do celular para deixar em inglês. Então é um ambiente controlado, né? Você pode a qualquer momento botar novamente para o português, mas tenta ir usando assim em casa o celular com essas configurações em inglês. A própria televisão você pode passar também para configuração em inglês. Enfim, ter acesso a provas, né? Você vai ter ali vai traduzir o texto das provas, mas aí tenta, né, quando você for traduzindo esses textos, ir salvando essas palavras, anotando as palavras que você vai aprendendo. Enfim, o ideal é você aumentar essa sua exposição em inglês para além do tempo de estudo. Quando eu estou falando sobre um texto aqui, eu não estou falando só texto de prova, né? Você pega ali o texto de prova, estudou, beleza. Mas além desse texto, você está na internet, né? Você viu um assunto interessante. Entra no site internacional, tem até um site BBC Learning English, que tem alguns textos ali interessantes, ou até mesmo um texto de prova, né, que você viu em prova, ali um texto sobre determinado assunto, sei lá, problemas de
de acidente de trânsito, caiu na sua prova, vamos supor. Joga na internet algum texto em inglês e tenta ali, né, você ir entendendo e salvando algumas palavras. Qualquer tema do seu interesse, né? Tenta jogar lá. Pode até fazer o inverso. Por exemplo, você lê um texto em português. Pega esse texto, faz o inverso, joga lá no Google Tradutor para ele traduzir para o inglês. Tá entendendo? Então você está ali estudando português, ou então viu um texto, você gostou de um texto, né? E aí você vai usar o Google Tradutor de modo inverso. Ele consegue, inclusive, traduzir uma página. Então você leu ali uma notícia, né, qualquer, em português, faz o teste, traduz para o inglês. Você vai ter absorvido aquele conhecimento e aí você vai ter acesso àquelas palavras em inglês. Beleza? Essa e outras dicas são muito interessantes. Você usando, que aí você vai aumentando o seu vocabulário e a tendência é só você ir melhorando o seu desempenho em inglês. Beleza? Qualquer dúvida, a gente está aqui. Até mais, tudo de bom, bons estudos. Tchau, hein?